Sala cheia hoje à noite, hein? Bacana de ver. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou estar falando, na última aula de segunda-feira, a gente falou sobre o sacro, mais sobre os componentes ósseos dele, né? Uma série de estruturas ósseas e as conexões que ele vai fazendo com as estruturas que estão próximas. Foi uma aula bem bacana, bem produtiva. Quem não viu ao vivo, pode ir lá, essa aula está na plataforma. Da mesma maneira, a aula de hoje, né, ela está sendo gravada e ela vai, provavelmente hoje à noite, se não até amanhã, meio-dia, ela já está disponível lá para vocês. E o que que a gente vai fazer hoje? Qual que vai ser o tema? A gente vai continuar falando do sacro e sempre fazendo relações, relações com anatomia, relações com fisiologia, com patologias. Só que a gente não vai falar só dos componentes ósseos, a gente vai começar a avançar dentro dos conteúdos. Tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem ali dentro do chat ou ergam a mãozinha. Tem um sinalzinho aí que vocês podem participar erguendo a mão. Muito bom. O sacro é um osso-chave do nosso tratamento. Não tem como a gente que trabalha com osteopatia, com terapia manual, com fisioterapia, não abordar ele. E lá atrás, eu lembro da época da faculdade ainda, eu tinha uma grande dificuldade. Por quê? Porque era um empilhamento de ossos, uma fusão de ossos, que não tinha uma biomecânica tão rica. Eu não aprendi a trabalhar com o sacro. Eu não sabia qual que era o movimento dele. Para falar a verdade, eu nem sabia que ele se movimentava. Então, de uma maneira geral, eu considerava muito mais os ilíacos e a lombar. E essa peça chave do nosso tratamento ficava de lado. E depois eu comecei a entender que, apesar de na lombar estar a maior incidência de lesão, de os pacientes referirem muitas vezes terem a dor na lombar, o problema está vindo da base dela, está vindo do sacro. Principalmente qual o perfil de paciente? Dois pacientes que me chamam muita atenção no consultório. Quais são eles? Aqueles com queixa na posição sentada. Por quê? Porque eles não sentam bem. É aquele paciente que não senta lá, bonitinho no isquio. É aquele paciente que senta lá na frente, encurvado, bem no sacro, colocando o sacro numa posição de flexão. O que é essa posição de flexão? Quando o ápice, a parte mais baixa do sacro, vai para frente e a base do sacro, a parte mais alta dele, vai para trás, que é a posição sentada, tá? O mal sentado. E muitos pacientes têm sintoma durante essa posição. Então, primeira posição de agressão, posição sentada. E a segunda posição que mais tem aparecido no consultório ultimamente são as relações do sacro com problemas viscerais. Tá? E aí dois componentes entram em questão. Um deles, a inervação. Boa parte da inervação parasimpática dessas vísceras da pelve estão saindo ali do sacro. E outra relação que é bem direta e muito importante e talvez mais fácil de entender é a relação mecânica. As estruturas que suportam essas vísceras, que se conectam com elas, estão ligadas diretamente no sacro. E a gente vai começar a entender, a falar um pouco mais a respeito delas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela do meu tablet. Então vamos lá. Uma breve revisão. O sacro está lá na base da coluna. Deixa eu até pegar o modelo ósseo dele aqui para vocês. Vamos já poupar o nosso tempo. Aqui está. Isso aqui vocês provavelmente já viram. Ou dentro do material, tá? Esse material já está disponível lá para vocês. Estruturas ósseas do sacro, a região mais alta, chamada de base, e a região mais baixa, chamada de ápice. Eu tenho que saber localizar, não só aqui na peça, não só aqui em uma aula teórica, mas eu tenho que saber principalmente identificar isso no meu paciente. E são dois dos principais pontos de acesso, a palpação dessas estruturas. Quais são eles? Na região da tuberosidade, próximo da base do sacro, e a palpação naturalmente é posterior, e na região do ângulo inferolateral. Tá? São as minhas zonas palpatórias. Para eu conseguir identificar como que está a simetria, qual que é a altura da base de um lado e do outro, e eu tenho que fazer essa comparação bilateral, e qual que é a profundidade. Isso aqui é o básico do básico. Na teoria é fácil.
de eu saber que eu tenho que identificar isso na prática é um pouco mais complexo. Porque qualquer alteração que o meu paciente esteja, qualquer compensação que ele tenha, qualquer adaptação, já pode modificar isso. Então, eu tenho que deixar o paciente na posição mais natural possível, eu não tenho que ficar corrigindo ele. Eu tenho que avaliar conforme aquilo que ele apresenta. Detalhe, se o paciente tem um sintoma predominante na posição em pé, eu vou avaliar esse posicionamento em pé. Se ele se queixa da posição sentada, obviamente eu tenho que ver o paciente e avaliar o sacro na posição sentada. Se a dor dele é mais referida quando ele está deitado, a posição deitada é a mais indicada para avaliar. Em cada uma dessas 3 posições, que poderia ser deitado tanto de barriga para baixo quanto em decúbito lateral, tá? A gente não aprende normalmente a avaliar um sacro em DL. Mas se o paciente tiver uma clínica soberana, que o decúbito lateral cria mais estresse, obviamente o corpo dele está me dizendo o quê? Que nessa posição ali é pior, nessa posição tem alguma estrutura ou sendo estirada, ou sendo comprimida, ou a ação da gravidade que está recaindo no sacro, na posição em pé, vai ser diferente da posição sentada e obviamente da deitada. Então comecem a refinar tudo aquilo que vocês veem em um teste clássico, né, em uma avaliação mecânica clássica, e busquem adaptar conforme a individualidade do paciente de vocês. E qual que é a dificuldade em fazer isso? Que muitas vezes não tem um teste descritivo. Vocês não vão encontrar isso na literatura. Então não vai ter uma comprovação científica de que esse teste é validado. Não tem. Mas clinicamente é muito importante. Por quê? Se o paciente tem uma dor lá na posição sentada, ele senta e o sacro começa a incomodar. Você avalia ele na posição em pé, pode ser que em pé aquela mecânica esteja normal, pode ser que em pé o verdadeiro causador do problema não se manifeste. Tá? Então, coloca o paciente sentado, a minha dor começa 3 minutos depois de sentar. Em vez de avaliar ele sentado na cadeira, senta ele na maca, começa a conversar com esse paciente para ver se eventualmente algum dos ligamentos que está aqui ou alguma musculatura que está se inserindo nesse sacro começa a ficar mais ativa. Tá? Então, é apenas uma dica clínica antes de a gente começar o assunto específico. Então, essas são estruturas importantes do sacro, importantes para a nossa palpação dele. E depois a gente tem algumas linhas, uma linha sacral mediana, uma intermediária e uma lateral, e a região dos cornos sacrais, para depois a gente ter o cóccix. Então, rapidamente, né, de maneira resumida, uma relação com L5 através de um disco, com L5 através da faceta articular, com ilíacos através da articulação sacroiliaca, com o cóccix através da articulação sacro-coccígea. Sempre que falar em sacro, a gente tem que ver todas essas estruturas que estão ao redor e na face ventral dele a relação com as vísceras pélvicas. O que a gente tem aqui? Nessas faces, a gente já consegue visualizar a musculatura que se insere no sacro. Isso aqui é importante para a gente. Um desses músculos é o músculo ilíaco. A maioria de vocês deve saber que o músculo ilio-psoas influencia na biomecânica do sacro. Como? O ilio-psoas tende a levar o ilíaco para uma posição posterior. Como que ele faz isso? Pelo vetor no quadril. Então, o ilio-psoas está saindo lá da articulação coxo-femoral, da região lombar. Ele vai em diagonal, para baixo e para fora, até o quadril, até o fêmur. Conforme esse fêmur vai flexionando, vai subindo, ele pode criar um padrão de rotação externa e as tensões faciais, o encaixe, a coaptação da articulação, obriga o ilíaco a rodar posterior. Por quê? Porque chega uma hora que o fêmur está no limite e o ilíaco vai orientar o acetábulo para uma posição que facilite, que favoreça esse movimento. E esse movimento do ilíaco é a rotação posterior. Mas qual que é a relação mais importante apresentada aqui com o sacro? É a seguinte:
que o músculo ilíaco ele vai se inserir aqui, ó, na região da asa sacral. E pouca gente sabe isso. Pouca gente relaciona o músculo ilíaco com o sacro. E é uma das chaves do nosso tratamento. Quero trabalhar com esse músculo ilíaco. O que é importante eu ver? O próprio osso ilíaco, o fêmur, por serem pontos das suas origens, e além disso, as vértebras lombares, principalmente de L2 a L4, que é de onde sai a inervação que vai para esse músculo. Além disso, né, esse tipo de informação eu sempre vou estar passando para vocês, por mais que para alguns é repetitivo, para outros não tanto, e vocês têm que saber que ao trabalhar um músculo ilíaco, eu tenho que ter um componente vascular chegando bem e os níveis L1, L2, T11 e T12 podem criar uma influência nessa região, por causa da informação autonômica simpática, por causa do controle vascular que vai para essa musculatura. Então, façam esse tipo de analogia. Tá? Para qualquer musculatura, para qualquer tecido que a gente for falar agora, conectado ao sacro, achem o vetor, aquele músculo que pode estar em espasmo e levar a uma má orientação dessa base do sacro, a criar um bloqueio, um problema mecânico dessa base e uma consequente hipermobilidade de quem? Do lado contrário. Tá? Isso aqui acontece muito. O paciente vem reclamando para vocês de uma dor na região sacroiliaca do lado direito. Ele assim, doutor, doutora, eu tenho uma dor bem aguda nessa região. E você vai lá e coloca o dedo nessa zona e realmente está sensível. E ele faz um movimento ativo nesta região da dor e o sintoma, ele aparece. Qual que é esse sintoma que o paciente está referindo? Ele está referindo aqui uma dor provavelmente gerada por uma hipermobilidade. O que a gente tem que buscar? O que não está funcionando? Pode ser o ilíaco desse lado? Pode, é uma possibilidade. Mas o que pode ser também? O sacro, na articulação sacroiliaca do lado contrário. E se aqui tiver uma perda de movimento, é justamente aqui que o tratamento vai ter que ser focado. E qual é uma das estruturas? O músculo ilíaco, e vocês fazem todo o caminho reverso para trabalhar a musculatura. Origem, inserção e inervação. Tá? Músculo ilíaco tem que ser considerado. O vetor dele é de carregar a base do sacro homolateral. Por que homolateral? Porque o restante do músculo vai estar no ilíaco do mesmo lado. E como a tensão pode estar vindo lá do membro inferior, para chegar no sacro e chegar no ilíaco, essa base sacral ela pode descer um pouco e ir para anterior. Então, olha a bagunça, olha a confusão que acontece na base do sacro por causa de um músculo ilíaco. Ou seja, o músculo ilíaco não está relacionado só com as alterações de pelve, né, com o inflare, com o padrão de rotação interna. Não, pode estar relacionado também com a base do sacro, que tende a acompanhar o movimento do ilíaco. Se o ilíaco roda muito anterior, o que vai acontecer com o sacro? Até por uma tensão de ligamentos da região. Ele vai com a base acompanhar o movimento. Porque se ele não acompanha, ele cria ali um estresse, um cisalhamento. E se isso acontece de maneira repetitiva, quem que vai danificar? A cartilagem, a superfície mais profunda. Então, quais são as estruturas nobres que a gente tem nessa região? Tá? Vamos passar para o plano dos ligamentos aqui. Depois a gente volta para a musculatura. Estamos aqui numa vista anterior. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat relacionada a isso. Ok, por enquanto nada. Ligamentos dessa região anterior. A gente tem um ligamento bem profundo, que é um ligamento interósseo.
Ele está bem profundo dentro da articulação sacroiliaca, principalmente na região mais alta dessa articulação. Depois, como essa é uma vista anterior, a gente tem o ligamento sacroiliaco anterior. Primeiro o feixe mais profundo e depois o fascículo mais superficial. Então essa articulação é uma articulação bem vedada. É uma articulação que tem muita propriocepção, mas ela tem que estar muito fixa. Por quê? Porque é esse encaixe articular que vai fazer com que se forme aqui, ó, uma circunferência pélvica, uma circunferência que vai englobar um diafragma secundário. Tem um diafragma lá embaixo, uma pelve menor, e eu tenho um diafragma gerado pelo peritônio. Então, o peritônio, tecido de cobertura do intestino, ele vai repercutir, ele vai descansar dentro dessa pelve menor. Então, tanto a articulação sacroiliaca está envolvida, quanto a articulação púbica. Então, quais são as articulações que fecham esse anel? Pubis, anteriormente, e a articulação sacroiliaca posteriormente. Então, esses ligamentos da sacroiliaca anterior, eles podem sim estar envolvidos em alterações do peritônio, alterações intestinais. Quando que é importante a gente investigar esse perfil de paciente? Quando associado com problema de sacro, ele tem uma alteração de intestino. Ou do lado esquerdo relacionado à saída. Por quê? Pelo cólon sigmoide, pela região do reto e do ânus, né, a saída de todo esse bolo e todo esse dejeto alimentar pode não estar bem. Né? E se não está bem e está fechando mais do que deveria, o problema tende a ser predominantemente mecânico. Então, paciente que não vai bem ao banheiro, pode ter uma alteração do sacro do lado esquerdo, do ilíaco do lado esquerdo, por fatores mecânicos. Pode ter uma alteração simpática, que vem lá da lombar. Quais níveis? L1, L2. Tá? Porque o simpático vai tender a fechar esse esfíncter. É diferente do paciente que tem diarreia, do paciente que vai com facilidade, que os esfíncteres estão abertos, que a motilidade do intestino está grande. Esse paciente tem uma tendência maior a ter uma alteração do sacro, mas com relação ao seu sistema nervoso parasimpático. Parasimpático é o paciente que vai muito bem, ou até mais do que deveria. Por quê? Porque o parasimpático aumenta o movimento e relaxa o esfíncter. E a maioria das vezes as disfunções somáticas vão ter o fator de lateralidade. Qual que é a importância do lado contrário? Do lado direito. O lado direito vai apresentar uma relação maior com as próprias alças do intestino delgado, principalmente o ilho. Olha o nome, ilho, articulação sacro-ilíaca. Então temos lá duodeno, jejum, ilho, região do sécon, começo do intestino grosso, cólon ascendente. Então o processamento, a absorção de líquidos, a absorção de água, alguma absorção proteica ainda vai ter uma influência por causa desta região. Então os distúrbios de sacro, eles podem criar modificações locais, modificações sistêmicas e alterações do trato gastrointestinal mais baixa, assim como das vísceras da pelve. O sacro é um osso chave em todo esse tratamento. Tá? E esses ligamentos anteriores, eles vão começar a incomodar muitas vezes antecipando um problema visceral. Tá? Então o paciente ele vai ter, num primeiro momento, uma alteração mecânica que é imperceptível. Tá? É raro ele já ter de cara
um problema visceral aqui. A maioria das vezes começa com um mecânico, que ele adapta. É uma queixa, é uma dor, é um desconforto, é uma sensação de peso. Isso aqui se mantém por muito tempo e as estruturas mais profundas, elas começam a reclamar. Quando falei em mecânico, o músculo talvez é um dos primeiros que grita. Na sequência, se essa musculatura não está bem, se esse paciente não usa o corpo como deveria, se ele não faz uma atividade física mais recorrente, o que vai acontecer? Os tecidos moles, os ligamentos começam a incomodar. Quando? Posição mantida por mais tempo, limite da amplitude de movimento. E a característica da dor já não é uma dor relacionada diretamente ao movimento, mas aquele posicionamento mantido, aquela dor em queimação. Falando em ligamentos sacroiliacos, isso vai acontecer. E o sacroiliaco anterior é aquela dor profunda, tá? Não é bem uma dor na região da virilha. Reparem aqui, ó, que se a gente for fazer o traçado do ligamento inguinal, vou aumentar o tamanho dele só para vocês verem o traçado. Região da espinha ilíaca anterosuperior, e do tubérculo suprapúbico. Essa é a região da virilha. Quando o paciente tem uma alteração bem profunda, uma região próxima ao que seria o apêndice, pode sim ter uma alteração desses ligamentos anteriores. Dor com qual característica? Em queimação. Tá? Nessa última semana eu peguei um paciente justamente com essa queixa. O bloqueio, a restrição de movimento, tinha relação com um lado da sacroiliaca e uma dor em queimação na zona do apêndice, uma dor bem profunda, só que retroperitoneal. Todos os testes viscerais, todas as compressões que eram feitas, ia lá e comprimia a víscera, soltava a víscera como um rebote, o paciente não dizia nada. Tudo bem. Só que ele ficava um pouco mais na posição sentada. Ele tentava dar uma passada mais larga ou fazer um apoio monopodal. O que acontecia com esses ligamentos? Eles começavam a gritar, começavam a ter um sintoma. Tá? Então, sempre associem onde que está. Essa é a anatomia. Onde? Depois do onde, quando incomoda? Como incomoda? Comecem a detalhar todas essas informações. Tá? É isso aqui que vai refinar. Porque se o paciente refere uma dor entre a região do umbigo e a região da espinha ilíaca, o pessoal vai lá para apêndice. Mas é uma dor um pouco mais baixa. Daí alguém vai acreditar, mas é ovário, ligamento útero ovariano, é a própria trompa. Não sei. Quando que isso está incomodando? Tem relação com o ciclo da víscera? Tem relação com o ciclo hormonal feminino? Tem relação com o ciclo alimentar desse paciente? Esse paciente está se sentindo mais cansado? Ele está absorvendo nutriente como deveria? Como que estão as provas laboratoriais dele? Tá? É interessante a gente ver se é um paciente crônico, né? Há quanto tempo ele tem esse sintoma? A nossa base é o onde. E depois dela a gente vai fragmentando. Por que é difícil? Por que é complicado para muita gente? Porque às vezes as pessoas querem começar pelo fim. Querem começar pelo tratamento, pelo raciocínio, por um prognóstico. Mas está faltando o quê? Avaliar. E qual que é a base para tudo isso? Anatomia. Então, o que vocês estão fazendo agora? Estão praticamente vendo a base da anatomia, né? A gente está falando de um ligamento que é simples, só que buscando várias outras conexões. Tá? Isso aqui é super importante para a gente. A gente tem que ir aprofundando de nível. E esse nível só vem com prática, com repetição. Tá? Vendo e revendo as informações. Uma hora vai chegar o momento que vocês já não vão ter mais muito o que conhecer de anatomia. Existe uma curva de aprendizado. O que vai acontecer? A gente está sempre numa ascendente.
Está sempre subindo dentro dessa aquisição de conhecimento. Deixa eu fazer em vermelho aqui embaixo. Está sempre subindo, subindo, subindo. Chega uma hora que a gente sobe cada vez menos, e chega uma hora que essa subida, ela é lenta, mas ela sempre tem que acontecer. Qual que é o problema? O que que acontece? Às vezes o aluno se empolga e ele quer conhecer tudo. E ele vem aqui, ó, e tem um boom. Sei tudo de um assunto. Daí ele acha que sabe. E no outro dia ele ainda sabe. 2 dias depois, pouco. 3 depois. 1 mês depois, ele sabe quase a mesma coisa do que antes de ter estudado. Tá? Isso acontecia comigo. Tá? Eu sou bem honesto para dizer para vocês que isso aqui acontecia comigo. O que que eu comecei a fazer? A partir do momento que eu estudava um assunto, 1, 2 dias depois eu revisitava ele. E esse gráfico voltava a subir. E ele ia cair de novo, óbvio, e eu revisitava esse assunto. E eu fui fazendo isso até que cada vez ele começou a cair, e a partir daquele momento eu tenho conhecimento adquirido a respeito da anatomia de um sistema. Tá? Quer dizer que eu sei para a vida inteira essa informação? Não. Tá? Pode ser que em algum momento, se eu me desconectar dela, eu passe a não saber mais. Pode acontecer, mas é muito difícil. Por quê? Porque quando eu vou fazer um estudo de algo um pouco mais aprofundado, essa informação de base já está ali. Com relação aos exames laboratoriais, né, o que que a gente normalmente solicita? E a gente, como profissional da saúde, fisioterapeuta, pode fazer isso. Tá? O hemograma, ele dá um espectro geral de como está a qualidade daquele sangue, como estão os constituintes básicos dele. Tá? Só que, se eu desconfio que o meu paciente tem uma patologia ou algum distúrbio mais crônico, com uma dificuldade de absorção de nutriente, né, com uma dificuldade na captação de algum nutriente, com uma dificuldade no processamento de algum outro, eu vou ter que começar a estudar a fisiologia visceral. Só que não a fisiologia clínica que a gente está acostumado, a fisiologia médica. A fisiologia que vai lá no fundo na bioquímica. Então, o que que eu oriento a vocês? É um conhecimento bem aprofundado que talvez hoje ainda não faça aquela diferença para a prática clínica. O que que vocês precisam saber? Tá? Como que estão os níveis proteicos e como que estão os níveis hormonais? Qual o principal, o chefe de todos? Na minha opinião, para o nível de aprendizado que vocês estão, como que está o cortisol? Por quê? Porque um paciente que tem um desequilíbrio de cortisol ou de imunoglobulinas, que o sistema imune dele já está mais judiado, ele vai ter dificuldade em recuperar, independente do que ele tenha. Pode ser uma lesão de ombro, pode ser uma lesão de tornozelo, pode ser um problema de coluna. Tá? Então, alterou o nível de estresse, quer dizer que ele está há muito tempo perturbado, aquilo lá vai ter que ser trabalhado. E depois existem fatores específicos, né? Isso vai depender da clínica do paciente. Né? Quando que eu vou precisar verificar um T3, T4, ou um TSH, ou um estrogênio e progesterona. Vai depender muito do que o paciente apresentar de queixa. Não adianta a gente pedir tudo sem saber o porquê daquela informação. Tá? Então comecem a entender a anatomia. Essa é a base. Depois vocês vão ver, por exemplo, que uma paciente, né, ela pode ter uma alteração de ovário, que no começo vai ter um link só mecânico. Vocês vão ter que buscar quem? Sacro e ilíaco. E lombar pela inervação e vascularização. Tá? Então tem a artériazinha que sai lá da lombar, do nível da aorta de L3, tem os ramos neurais que inervam a vascularização que vai para o ovário e tem a inervação que vai para o ovário. Depois disso, vocês vão ver que alguns pacientes crônicos já vão ter uma alteração do exame laboratorial. E aí vocês vão poder refinar essa informação, dizer assim para ele. Assim como hoje vocês já antecipam uma hérnia de disco, vocês já pedem no exame paciente assim, olha, tu vai ter uma lesão de disco, né, o teu disco vai estar mais pretinho na ressonância, você já vai pedir esse exame de maneira mais direcionada. Ele não vai ficar tão aberto, tá, para saber como que está função de fígado, como que está nível de colesterol, como que está nível de estrogênio e progesterona, e se tem alguma alteração a nível de hipotálamo e hipófise. Por quê? Muitas vezes esse exame vem limpo, não vem com nada, mas o paciente
tem uma alteração funcional com caráter endócrino. E daí vem um terceiro aspecto, depois daquele mecânico, que é o que a gente mais é acostumado, desse bioquímico, vem o terceiro, que é o aspecto emocional. Como que está o ambiente desse ou dessa paciente? O que esse ou essa paciente acredita que essa víscera específica tenha de função? Tá? Qual é o problema biológico? Por que esse paciente está incompetente biologicamente? Eu sei que é mais complicado para talvez a maioria de vocês entenderem isso. Mas, por exemplo, se uma mulher que a vida inteira não quis ser mãe, foi treinada para não ser mãe, chega num momento produtivo, num momento de realmente desenvolver esse sistema, o que acontece? Existe uma incoerência do físico, do biológico, com o emocional. O sistema nervoso busca uma informação, mas ele não recebe um feedback, uma retroalimentação positiva. Aí já tem inúmeros estudos, tem muita literatura que confirma o quanto a mente pode programar para o bem ou para o mal, né, uma alteração visceral, por exemplo. E se pode fazer isso com víscera, a minha pergunta é, por que não pode fazer com o sistema musculoesquelético, que é um sistema muito mais simples? Qual é a prioridade do corpo do nosso paciente? É mandar toda a nutrição para o cérebro. Por quê? Porque ali é o chefão, é ele quem vai regir tudo que tem para a periferia. Depois rim, depois trato gastrointestinal e depois a periferia. Por isso que a maioria das pessoas são treinadas para reconhecer e para tratar um problema de origem ou com referência musculoesquelética. E daí a gente, que já é um pouco diferente, que vai aprofundando, que vai para a víscera, que vai para o sistema nervoso e que vai amplificando eventualmente para um fator bioquímico, para um fator emocional, né, fica um pouco fora da caixa. Nesse último momento só, eu vou aumentar aqui o tom da voz. Ok. Tá, então, olhem o paciente como um todo. Quando a gente fala unidade do corpo, deixa eu mudar aqui. Estou falando em unidade do corpo. Essa unidade, ela não é só esse corpo físico que a gente visualiza. Ela é muito mais. Olha só, é um anexo aqui para vocês, tá? Mas eu acho que pode ser interessante para a maioria das pessoas. A gente fala em uma estrutura básica, tá? Isso aqui é um pouco de filosofia, mas faz total sentido. Eu tenho um átomo, esse átomo tem um núcleo, e ao redor tem prótons e elétrons. E esses prótons e elétrons, eles ficam o quê? Circulando ao redor desse núcleo. E daí aqui eu tenho outro átomo, com mais próton e elétron. E aqui outro. Esses átomos, eles não são matéria pura. Esses átomos, eles têm muita energia. Olha que espetacular isso aqui. Beleza, eles têm energia. Eles são mais vácuo, são mais espaço vazio do que matéria. Isso acontece com um átomo. O conjunto de átomos vai dar uma molécula. E essas moléculas vão se estruturando para formar agente, né? Para formar célula, tecido, órgão, sistema e um corpo. Então, quando a gente fala em unidade do corpo, a gente tem que saber que existe toda uma energia que tem que ser mobilizada. Uma vez que isso aqui trava, uma vez que isso aqui não movimenta, o todo pode perder. E eu sei que se eu estou em um ambiente que me polui, que me intoxica, se eu estou em um ambiente que não é saudável, eu mudo a minha configuração corporal. A minha postura muda. Se eu estou muito estressado, um estresse mental, um estresse emocional, a minha função visceral muda. O meu estômago, o meu intestino muda, o meu coração muda. Na hora do estresse, tudo isso muda. E se eu sou exposto constantemente a isso, como que fica a fluência de todas essas estruturas? Fica prejudicada. Tá? Então, lembrem-se que
eu tenho que saber quem é essa unidade, onde que ela está inserida. Eu não tenho que saber apenas, que é importantíssimo, claro que sim. Eu não tenho que saber apenas essa estrutura aqui. Isso aqui é matéria. É importante demais. Mas eu tenho que saber qual é a repercussão que de quando eu começo a mexer dentro de um sacro, eu posso gerar em um paciente. O que que isso aqui, essa unidade, está fazendo nesse indivíduo? Qual é a transformação que está gerando nele? Tá? Isso aqui é espetacular. E é isso que a gente faz dia após dia. Eu posso fazer isso sabendo ou sem saber. Tá? Então, os ligamentos. Dando continuidade a eles, na face posterior, da mesma maneira, eu vou ter os ligamentos mais profundos da sacroiliaca, que tem todo um padrão de movimento, e os mais superficiais. E na região mais lateral, também conectando a região lombar com o sacro, existe um feixe que sai do processo transverso de L5 e L4, e vai mais para o ilíaco na face posterior e mais para o sacro na face anterior. E esse é o ilho lombar. O ilho lombar é outro ligamento espetacular. Por quê? Porque toda a biomecânica que sai lá do membro inferior, chega na coxa femoral, é transmitida pelo ilíaco, chega ao sacro, ou mesmo diretamente, chega até a lombar. Eu tenho que ter uma adaptação. Isso é fisiológico, isso é normal. E se existem pretensões desse ligamento, o movimento pode ser antecipado. Tá? Lembra do ritmo escapulo-humeral? Quando eu começo a fazer uma elevação, uma abdução aqui, ó, do meu membro superior, a escápula começa a dançar. Se eu começo e logo no começo do movimento a minha escápula já movimenta, quer dizer que eu tenho algum espasmo, tem alguma estrutura que está mais rígida do que deveria. Quem que é uma das principais estruturas na região lombar que faz isso? Ligamento ilho-lombar. Ele tem que ser foco de muitas condutas, de avaliação e de tratamento. Como que é feita a avaliação desse ligamento? Começa lá na anamnese, com a historinha que o paciente contou para a gente. E outra forma de avaliar isso aqui é com movimentos de lateralidade. Eu vou ter que fazer esse espaço intervertebral e o espaço de L5 com relação ao sacro se abrir. Eu vou ter que sentir se isso está acontecendo. Esse é o principal movimento. E como que se trata? Da mesma maneira, com lateralidade. Então, a maioria das vezes, para o ligamento, logo depois de ser testado, ele já pode ser tratado. Só que qual que é a dica? Avaliem. Primeiro com palpação. Então, palpa a região. Veja se existe uma alteração de sensibilidade, se existe um tecido mais espesso naquela zona. Depois disso, testes de mobilidade. Veja se o stretching, o alongamento ali, ele é permitido. Se é um movimento que ele é travado de maneira um pouquinho mais rígida, com a característica mais conjuntiva, não tão elástica, que é justamente do ligamento, e não trata ele já nesse momento. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que um bloqueio nessa região lombo-sacra pode gerar, por exemplo, uma hipermobilidade tóraco-lombar. E vocês vão ter que testar isso aqui. Vocês vão ter que testar a região torácica, a região cervical, cervical alta. Vocês vão ter que testar, inclusive, o tornozelo antes. Testem todo o paciente antes de começar a botar a mão nele e tratar. Porque senão o que vai acontecer? Você vai encontrar um problema. Vai encontrar um problema ligamentar aqui na lombar. Do ligamento ilho-lombar. Daí você vai corrigir. Você vai fazer um movimento rítmico dele para ir quebrando aquelas pontes de colágeno e flexibilizando o ligamento. Daí o que vai acontecer depois?
você vai encontrar uma outra disfunção. Uma disfunção em uma faceta articular de L3, L4. Daí você vai encontrar uma disfunção de costela. Daí você vai encontrar uma outra disfunção. Você vai tratando uma, outra, outra, outra. E quando você vai perceber, a sessão está durando 1h30, 2 horas. E esse tratamento, essa correção de disfunções, ela não gera para vocês e para o corpo do paciente o aprendizado. A gente tem que aprender. Ah, Michael, não vou acertar na primeira? Não, não vai, não é um problema. De alguma maneira você vai melhorar o paciente. Então vamos dizer que aqui embaixo você achou uma disfunção sacroiliaca com característica de ligamento, uma alteração de L3, L4 articular. Aqui embaixo foi ligamento. Daí uma alteração de costela relacionada ao músculo quadrado lombar. Tá? Tudo isso aqui é possível. Eu posso tratar individualmente cada um desses processos. Ou eu posso entender, tá? Não é simples, tá? Não vai ter uma resposta. Eu tenho que tentar entender para aquele paciente onde que começou. O que é interessante verificar aqui? Cronologia. Dentro do tempo, o paciente começou lá com uma alteração alta de membro superior que chegou em costela e depois foi lá para a sacroiliaca, ou uma alteração que começou em membro inferior e depois chegou em costela. Ou uma alteração visceral, uma alteração de rim que influenciou no músculo quadrado lombar. Tá? Então eu tenho que começar a me perguntar. E essas perguntas vão gerar respostas diferentes. E por que que isso é bom? Porque vocês vão estar certos de qualquer jeito. Tá? Algumas vezes vocês vão acertar na veia. E quando acertar na veia, o paciente vai vir na segunda sessão dizendo: doutor, você fez milagre na minha vida. Você melhorou uma dor que está comigo há 5, 6, 10, 20 anos. Quando você não acertar na veia, o que o paciente vai dizer? Doutor, eu tive um alívio do sintoma, né? Esse sintoma ele aliviou, só que ele voltou. Eu estou até melhor, mas ainda não melhorei tanto. Só que o que não pode ficar acontecendo? É o paciente melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora. Ele não tem uma evolução constante. Ou quando ele chega num patamar de melhor e ele trava. Quer dizer que você está fazendo o quê? Buscando disfunção, corrigindo disfunção. Tá? E esse não é o nosso trabalho prioritário. O jogo, a dinâmica começa dessa maneira. Mas conforme você vai entendendo as relações da anatomia, porque tudo isso é relação. Relações anatômicas. Tinha dado um delay aqui. Então, o nosso trabalho é pegar todas essas informações, tudo que a gente tem ao nosso dispor, e levar para o dia a dia. Levar para aquilo que é o mais importante, que é para o resultado que o nosso paciente tem que ter. É isso que vai fazer você conseguir cobrar mais por 1 hora de atendimento. Tá? É isso que vai fazer você conseguir atender um paciente em 60 minutos, em 40 minutos, ou atender efetivamente em 20 minutos. E o restante do tempo você vai investigar, você vai aproveitar para aprender mais. Então vocês têm que ser proativos. Proativos quando estão dentro de uma aula, proativos quando estão avaliando um paciente, quando estão orientando ele. Tá? Sempre tomem atitude. Tá? Encarem cada paciente como se realmente fosse um membro da tua família. Como se fosse uma pessoa que, assim, ó, cara, ela precisa muito daquilo para melhorar. Porque a pessoa está pagando para você. Pagando em dinheiro e pagando com tempo de vida. Tu acha sinceramente que o paciente queria estar ali? Ele preferiria economizar esse dinheiro, sei lá, e viajar, ir para um resort. Então é importante para ele melhorar. E quanto mais conectado você tiver, melhor. Beleza. Quais são os outros ligamentos aqui? Sacro espinoso.
e sacro tuberoso. Tá, isso aqui a gente já falou também, lá atrás. Aqui é o posterior. Esses vetores, eles são importantes. Sempre continuem com os vetores do ligamento. Um deles através dos isquiotibiais e o outro através da espinha isquiática, conectando com o colo do fêmur. Beleza. Tá, façam todos esses traçados, inclusive, em alguns casos, dando importância para os ligamentos da coxa femoral. E não se esqueçam da relação sacro-coxígea. Deixa eu fazer aqui a questão muscular. E mais quais músculos são interessantes? A gente falou lá no começo do músculo ilíaco e agora a gente vai ter aqui o piriforme na região anterior, com o seu sentido oblíquo. O piriforme é chave no tratamento do sacro, chave no tratamento do membro inferior. Então, sempre que tiver alguma alteração em cadeia, um problema lá no tornozelo, joelho, quadril, o piriforme ele vai ter que ser investigado. Porque uma vez que o tornozelo muda, o que pode acontecer com a base do sacro? Ter uma angulação. O que pode acontecer com o ângulo inferolateral? Ter uma angulação. Seja em torção, seja em lateroflexão. Se for bilateral, pode ser em flexão ou em extensão. Eu sei que o piriforme ele pode estar envolvido. E uma alteração tônica dele, mantida por um longo período, pode influenciar no plexo, principalmente no nervo ciático. Tá? Então, ele é um músculo-chave. O tratamento dele depende da abordagem do sacro homolateral. E quando eu falo sacro homolateral, a faceta articular, o ilíaco são importantíssimos, que são as estruturas ósseas que se conectam ali, mas também os outros músculos. E aqui eu quero fazer uma conexão com os músculos da esfera posterior, que são quais? Nós temos um plano mais profundo dos multífidos e nós temos um plano mais superficial do semiespinhal. Tá? Ambos esses músculos, ambos os grupos, tanto a camada profunda, quanto a profunda superficial, vão se conectar com o sacro. Quer dizer que sempre que o paciente tiver uma alteração tônica do piriforme, ele vai ter uma adaptação dos músculos paravertebrais. Da mesma maneira como pode acontecer com o músculo ilio-psoas, que está saindo lá da lombar e cruzando essa zona, né, um psoas que altera o seu tônus, vai criar uma sobrecarga ou uma alteração tônica dos paravertebrais, o piriforme ele também pode causar isso. Por quê? Porque o piriforme está se inserindo na região anterior do sacro e os músculos, em conjunto considerados eretores, estão se inserindo lá atrás no sacro. Então, ao palpar uma musculatura bem na base do sacro com aumento de tônus, se perguntem como que está respondendo esse piriforme. Se estiver reagindo a uma inibição recíproca de Sherrington, um aumento de tônus dessa musculatura pode gerar uma perda de tônus do piriforme e, consequentemente, uma instabilidade da articulação coxo-femoral e um pinçamento de labrum, por exemplo, tá? Em um falseio da coxa femoral e estalidos dela e alterações relacionadas à hipermobilidade dessa articulação. Então, eu tenho que fazer de tudo para acordar esse músculo. Vou poder fortalecer, vou poder passar exercícios para o meu paciente, mas eu tenho que sanar essa zona hipertônica. Tá? Eu tenho que fazer toda uma limpeza do terreno. Eu tenho que arar ele
Eu tenho que jogar adubo para depois colocar a semente fértil. Não adianta eu vir lá só e querer fortalecer esse piriforme, porque não vai funcionar de jeito nenhum. E mesmo o piriforme frouxo pode criar uma alteração do ciático. Por quê? Porque essa inervação, ela corre dentro de canais. E uma vez que o piriforme altera o tônus para menos, essa frouxidão ali, ela vai gerar um vazio, não vai ter em quem o ciático se apoiar. E a parede da inervação, ela pode começar a se espessar. Tá? Isso acontece em alguns casos, quando a gente vê alguns exames de imagem, quando vê um ultrassom, com a parede mais externa da inervação. Então, tem desde lá do epineuro, né, um meso, o endo, que é aquele bem profundo, mas tem todas essas camadas têm que ter um deslizamento entre si. E, além disso, um deslizamento com relação às estruturas que estão ao redor. Isso aqui é proprioceptivo. Se eu afasto essa estrutura, esse contato ele vai ser buscado de alguma maneira. E algumas vezes é hipertrofiando a parede do nervo. Hipertrofiou ela, diminuiu o movimento. Daí o paciente vai fazer um movimento lá de flexão do membro inferior, com dorsiflexão, e ele vai ter um sintoma de neuralgia, com mais sintomas na região glútea, mas com todo o trajeto sendo comprometido. Tá? Então, o piriforme ele tem que estar bem. Tônus dele para menos ou para mais ferrou. O paciente em algum momento vai pagar a conta. Mas quais músculos a gente tem aqui? O soberano, que está por cima de todos esses, o glúteo máximo. Tá? E o glúteo máximo tem que ser relembrado pela inervação dele, que sai da região de L5, S1 e S2, pela grande inserção dele no sacro, e a relação clínica, uma das mais importantes do glúteo máximo, é com a fáscia lata. Pela inserção que ele apresenta nela. Consequentemente, uma alteração do glúteo máximo, alteração tensional da fáscia lata, vai repercutir no joelho. Se vocês verem o joelho de frente, esse aqui é um joelho direito. Nós temos a tuberosidade anterior da tíbia. E nesta região aqui, ó, entre a tuberosidade e a cabeça da fíbula, existe um tubérculo. É nesse tubérculo que se insere a fáscia lata. Quando o glúteo máximo tem uma alteração tônica por um problema do sacro, por exemplo, por uma alteração lombo-sacral, L5, S1 e S2, pela inervação, a fáscia lata ela vai sofrer. Então, fáscia lata não é só tensor da fáscia lata. A fáscia lata tem uma influência muito grande. Olha o tamanho do glúteo máximo e olha o tamanho do tensor da fáscia lata. E uma vez que esse glúteo máximo tensiona a fáscia lata, o que pode acontecer com o joelho, com a tíbia? Criar um padrão de rotação externa. E uma vez que ela roda externo, tem dificuldade de rodar interno. Uma vez que ela roda externa, o bíceps, que se insere na cabeça da fíbula, pode alterar o seu tônus para mais como um sinergista da fáscia lata dentro deste movimento. A cabeça da fíbula pode subir. E lá embaixo, a região do maléolo da mesma maneira, fazendo com que o ligamento talofibular fique em pré-tensionamento. Ou seja, qualquer pequeno movimento em inversão já cria uma ruptura desse ligamento. Tá? São os pacientes que são mais sedentários, que qualquer entorse, né, já tem uma lesão mais grave, vai romper os 3 fascículos, às vezes, desse ligamento. Por quê? Porque o maléolo já está alto. Ou seja, o talo fibular está no limite dele. Ele vai lesionar. Agora imagina para alguém que é atleta, que vai para a academia e bombardeia de informação de fortalecimento glúteo máximo. Se não tiver uma boa maleabilidade desse sistema, a conta vai ser paga. Ela vai ser paga por quem?
ou por essa cadeia que eu acabei de mostrar, ou cronicamente pelos meniscos. E aqui eu posso ter uma diminuição, uma perda de movimento do componente mais externo e um aumento de movimento do componente interno. E isso aqui acontece muito quando a gente olha uma ressonância magnética de atletas, de ex-atletas. A pessoa que praticou uma atividade física durante toda a adolescência e tem aqueles danos crônicos dos meniscos. Tá? Por quê? Porque passou por problemas de hiper e hipomobilidade causados por vetores musculares de distância. Às vezes a pessoa nunca teve um trauma, nunca teve uma pancada no joelho. Então, a consideração do sacro com o glúteo máximo pode se fazer dentro dessa cadeia descendente. Tá? Mais uma maneira de vocês enxergarem a importância dele. E além disso, mais quem que a gente tem aqui? Então, glúteo posterior, isquiococcígeos, que se juntam ao sacrococcígeos, na região anterior e inferior. Pacientes com dificuldade de defecação, pacientes com dores nas vísceras pélvicas, por uma compressão dessa região, pode ter uma hipertonia desse diafragma. Tá? E agora começa a ser interessante pensar também nas questões neurais, e as questões neurais vêm dos ramos mais baixos, L3 e L4, tá? O próprio nervo pudendo, nervo para o músculo elevador do ânus, tá? Todos eles são importantes. Qual que é a estrutura que a gente vai ter que estar trabalhando? Ângulo inferolateral. Importantíssimo para repercutir na sacroiliaca. Além disso, mais qual estrutura? Ângulo inferolateral, para repercutir em quem? Na espinha isquiática, em todo o isquio, em todo o restante do anel. Mas quem tem que ser trabalhado? Região do foramen obturado. Tá? Os músculos obturatórios, eles servem como uma ancoragem, como um acoplamento para essas vísceras. E se eles não estão bem, se essa força chega de maneira mais direta, os isquiococcígeos vão sofrer. E o ápice do sacro também. E quem que está passando intimamente nessa região? Reto. Quem que está passando mais anteriormente? Aqui todo mundo lembra da lâmina, né? Essa lâmina é famosona. Lâmina sacro, reto, gênito, vésico, púbica. Então, a relação do sacro com o pubis, ela é feita com bexiga da mesma maneira. Com próstata ou útero, igualmente, e com reto. Então, qualquer uma dessas vísceras, bexiga, útero, próstata e reto, associadas ao sacro, cóccix e ao pubis, podem ter uma conexão. E o que é mais comum é de que o ápice do sacro vá para frente, ou seja, ele entra em uma condição de flexão. Ok? Quando vocês tentarem ou fizerem um kick scanning, uma compressão na zona posterior do sacro, comecem a refinar isso. Onde que eu estou pressionando? Estou pressionando bem no centro. No nível de S1, de S2, e assim eu vou descendo. Não, eu estou pressionando bem na lateral, próxima à sacroiliaca, e depois na zona do ângulo inferolateral, mais para a esquerda, ou mais à direita. Tá? Perguntem para o corpo do paciente o que é importante. Não adianta ir lá e seguir um protocolo, porque vocês não vão encontrar informação. E quando vocês vierem nessa zona baixa aqui, ó, apertarem ela lá para frente, não tiver um rebote,
tipo, ela já está encaixada. E quando vocês tiverem uma dificuldade, uma rigidez em jogar a zona mais alta para frente, porque ela posteriorizou demais, existe uma possibilidade grande de ter que trabalhar todo esse complexo facial e muscular mais baixo. Ou você faz isso através de raciocínio e da osteopatia, ou faz isso através de raciocínio e da fisioterapia, para num segundo momento também orientar o paciente a como fortalecer todas essas vias. Atividade é fundamental e atividade contra a gravidade. É importante o paciente fazer exercícios fora da piscina. Por que eu falo isso? Porque eu tenho muitos pacientes idosos que têm alterações de bexiga e que vão fazer atividade única e exclusivamente dentro da água. Tá? Obviamente, dentro da água, a gravidade diminui, o tônus desse músculo não é o mesmo. Daí o paciente vai para fora da água, o tônus do músculo não consegue sustentar nem a ação da gravidade, muito mais a ptose, né, a descida de todas essas vísceras, e vai complicar um pouco mais a vida dele. Então o paciente tem que ser treinado para a vida real. Onde que é a vida real dele? Fora da água. Então ele tem que estar bem ali. E mais uma vez lembrando, em pé, sentado e deitado. Vocês vão ter que avaliar e tratar o paciente nas 3 posições. Perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Marco, eu tenho uma pergunta, Luciano. Pode falar. O kick scanning do sacro que você falou segue essa regra? Eu faço ou em pé, ou sentado ou deitado? Ou ele sempre tem que ser feito sentado? Não, segue essa regra. Tá? Eu normalmente relaciono a queixa do paciente, mas eu tento avaliar ele nas 3 posições, porque muda demais, tá? Se eu pego o paciente em pé e eu vou lá no sacro e pressiono, a ação da gravidade está com um vetor bem descendente nesse sacro. As vísceras estão todas exercendo uma pressão dele para baixo aqui. Só o fato de eu deitar, ele já está querendo ir para frente. Então já vai mudar essa minha sensibilidade. E se eu treino a minha mão, se eu treino a percepção, e o paciente começa a perceber que é diferente, que ele fica mais móvel ou menos móvel em uma determinada posição, é mais fácil, tá? E daí eu tenho que fazer o quê? Comparar um lado com o outro, tá? Isso é importante para saber se a rigidez já é do meu paciente ou se a rigidez, né, se é característica dele pela idade, pelo sexo, pela raça, ou se a rigidez ela é patológica, mas faz em todas as posições. Mas esse lance da gente ver, conseguir afinar, né, e sentir a rigidez própria do indivíduo, a gente tem que comparar com outras áreas também, né? Tá, o sacro ele pode estar hipomóvel, uma hipomobilidade, tá, mas isso a hiper também é dele ou você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não estou conseguindo Não, me entendi. expressar direito. Vamos lá. Peguei um paciente de 70 anos, que ele já é mais rígido, ele já desidratou muito. A pele dele é rígida, o ombro dele é rígido, o cotovelo dele é rígido, o sacro dele é rígido. Eu quero saber se dentro dessa rigidez do sacro, eu vou lá e faço um kick scanning, tá? Da base do sacro mesmo. E eu vejo que, não move como deveria. Mas eu faço um kick scanning da torácica e também não move, é uma pedra aquela torácica. Eu sei que o biotipo dele, pela idade, pelo histórico, é de uma pessoa muito rígida. O que eu vou ter que começar a fazer? Fiz um kick scanning, testei de maneira geral, vou começar a testar analiticamente. Eu vou pegar a base do sacro de um lado e com relação ao outro, e eu vou ter pequenas nuances. Eu vou pegar o ombro desse paciente, direito e esquerdo, e eu vou testar em todos os parâmetros de movimento para ver se realmente o sistema dele como um todo travou de maneira harmônica ou não, ou tem relação com o uso, seja a mais ou seja a menos. Tá? Então eu vou ter que começar a fragmentar esse organismo para saber se dentro da perda sistêmica tem algo local. Porque mesmo esse paciente velhinho de 70 anos, hipomóvel, rígido,
que eu começo a dar um mínimo de movimento, que pode ser passivo no consultório, ele vai aumentar a vascularização local. Ele vai aumentar o metabolismo. Ele vai sentir que seja 5% mais solto depois da sessão. E se ele voltar na outra sessão com esse 5% e com a cabeça um pouquinho diferente, melhorar mais 5%, já foi 10%. E se ele fizer 10 sessões e melhorar 40%, cara, esse paciente está no céu. Tá? Então, eu só tenho que realmente colocar a prova. E daí é teste. Tá? E daí é repetição. Dentro do segmento, comparando com outros e comparando com outros pacientes da mesma faixa etária. Tá? É subjetiva a avaliação. A gente não vai encontrar uma resposta precisa, tá? É uma regra, porque vai de cada um também, né? Vai de cada um. E vai do que o terapeuta está buscando, tá? Por que eu falo isso? Se eu pegar aqui, ó, tô pegando o tablet. Eu vou palpar ele aqui. Vou fazer um kick scanning. Se eu quiser palpar só o fator mecânico com muita força, com muita intenção, eu não vou sentir todas as resistências. Eu vou sentir só aquilo que eu estou querendo achar. Por que eu falo isso? Porque se eu começar a entender quais são todas as camadas, o que realmente é o envelhecimento e o que ele vai criando no paciente, o que é uma hiper e hipomobilidade, não decorar, mas entender, a partir do momento que eu encosto na pele, antes de eu aprofundar, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer do outro lado que tem uma capinha aqui, ó. Eu vou deslizar minha mão na pele e eu vou sentir a textura da pele com o dorso da minha mão. Vai ser quase que um kick scanning da pele. Depois eu vou fazer uma compressão. Michael. Só um pouquinho. Sua tela está compartilhada. Não está dando para te ver. Não está vendo a minha imagem? Não. A tela está compartilhada. Ah, tá. Eu compreendo. Agora tá? Deixa eu descompartilhar ela aqui, então. Agora sim. Agora sim? Ah, então fechou. Então vamos dizer aqui, ó. Eu vou palpar essa capinha do tablet aqui. Eu posso pegar e palpar ela direto. E eu vou sentir aqui, ó, como que tá a resistência dela. Tá? Essa é uma palpação sem intenção. Eu não sei o que eu estou buscando. Eu quero saber se o tablet vai para lá e volta. Não, eu vou palpar com um refinamento maior. Eu vou encostar aqui, ó, e eu encosto mínimo, quase nada. E eu já sinto aqui, ó, sem empurrar o tablet, sem fazer isso aqui com ele. Eu já sinto como que está essa textura. Eu faço um kick scanning micro de quem? Da pele. Eu posso, inclusive, comprimir um pouquinho a pele e dançar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para saber como estão essas estruturas. Eu posso fazer os movimentos num eixo mais oblíquo. Tá? Eu tenho que começar a conversar com essas estruturas de uma maneira única. É diferente eu palpar o tablet aqui e aqui, ó. Por quê? Porque em uma região a capinha dele é dupla e na outra é única. Então dá para sentir essa diferença de textura. Então vocês acham que aqui, que é um tecido plástico, a gente sente, e no paciente, que é um tecido vivo, a gente não sente? Sente também. Tá? Só que essa sensibilidade, ela requer bastante repetição. E dúvida. Tá? E dúvida. Ninguém nasce sabendo. E sabe qual que era o meu problema? Não tinha ninguém para dizer para mim, Maico, não tem uma resposta certa. Tem paciente que tu vai errar, tem paciente que tu vai pensar que é uma hipomobilidade e ele tem uma anquilose lá. E ele não te trouxe o exame complementar, ele não te trouxe um raio-x ou uma ressonância ou um exame de sangue para tu ver que tem lá fator reumatoide positivo, velocidade de hemossedimentação alterada. Tá? Ele tem um problema lá antigo e tu está tentando de alguma maneira mudar a mecânica, enquanto eu deveria estar trabalhando quem? O diafragma, as vísceras, a respiração, tá? Trabalhando alguns outros sistemas. A gente tem que errar para aprender.
mas a gente tem que errar conscientemente, tem que errar buscando acertar. Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa que as outras pessoas fazem. Tá? Por isso que eu digo para vocês, ó, fujam dos livros. Usem ele como base, mas cria lá o teu modelo, né? Cria o teu rascunho e começa a estudar com o teu material. Vocês vão ver que aos poucos vocês vão saber muito mais do que a própria literatura traz. Tá? É isso aqui que eu quero que vocês vivam no dia a dia. Tudo bem? Mais dúvidas? Obrigada. De nada. Tinha a mãozinha levantada. Quem quiser falar, libera o microfone, tá? Michael, qual será o assunto da próxima aula? Ah, eu vi aqui agora. Eu vou continuar ainda... Desculpa, eu não vi que a pessoa havia colocado. Tá, beleza. Eu vou continuar ainda com a linha do sacro. Eu vou para os componentes neurais dele, a não ser que vocês tenham muita dúvida dentro de algum outro segmento. Daí, se vocês tiverem muita dúvida, o que vocês têm que fazer? Ir lá na comunidade e clicar lá. Tá? Ou digitar lá, Michael, a gente está com dúvida de tal anatomia, de tal relação, podia fazer uma aula sobre isso, que daí eu posso estar mudando o calendário para vocês. Então, deixamos confirmados. Para a próxima semana, a gente parte para essa linha aqui. E a gente fala com a relação mais direta do sacro com relação ao ilíaco. Vamos falar sobre Pessoal, boa noite. Boa noite. É Bruno que está falando aqui. Bruno. Desculpa, eu entrei um pouquinho depois. Eu ia até te falar isso. Você tinha dado essas relações aí das posições que o sacro poderia adotar em disfunções que estivessem ao redor e não especificamente no sacro, né? Mas aí, já que as meninas deram a ideia aí de falar da sacro ilíaca, bem legal. Não sei se você falou de alguma alteração à distância, causando alguma alteração de sacro também. Hoje a gente focou no sacro, na relação dos músculos, dos ligamentos que chegam até ele, que vão criar esses eixos. Então, na próxima, o que a gente vai fazer? Vai falar da relação do sacro com o ilíaco, como ele tende a se adaptar dentro dessa mecânica. Tá, uma disfunção de ilíaco que gera isso em tal braço, vai causar isso no sacro, qual é a tendência, enfim. Vamos deixar vocês aí recheados de informação. Então é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando mais uma aula. Então, uma ótima noite, bom descanso para todos vocês. Até semana que vem ou até ao longo da semana.